Oi, minha família amada! Vamos lá dar continuidade ao nosso estudo, então. Bom, estávamos falando sobre quem é Deus. Vamos fazer uma breve recapitulação, um breve recordar de memória do que já estudamos. Nós vimos que Ele é nosso Pai, né? Que Ele nos criou como filho. Vimos também o nome dele em específico. O nome dele é simbolizado pelas letras Yud, Rei, Vav, Rei, que são as letras do braço mão, preste atenção, o prego, preste atenção, que significa o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então é interessante lembrarmos desse conceito, porque nós começamos a recordar quem é Deus, nosso Pai. Como que é o nome dele? Quer conhecer ele? Primeiro detalhe, ao olhar para o nome dele, entenda que ele é aquele que estende a sua destra, estende a sua mão, que é para prestarmos atenção e conhecermos. Posteriormente, ele mostra o nível de amor e aliança que ele tem, ao ponto de no braço e na sua mão carregar um prego da aliança. Então é um desenho bem interessante, né? E outra coisa que eu acho muito bacana é quando Yeshua falou que deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E quando eu me deparei com a escrita antiga do hebraico, isso me chama muito a atenção, porque uma criança consegue ler essas informações. Vamos continuar agora, que o objetivo hoje é entender o significado da palavra Deus. Porque a maioria de nós, se não 100%, conheceu como Deus. Deus, Deus, Deus. Mas é engraçado que existe Deus em toda religião, né? E pode-se dizer que vários deuses. Mas como assim vários deuses se existe só um Deus, né? Todo o cristianismo, de um modo geral, sabe que existe um Deus. E as outras religiões também têm deuses. O Egito tinha vários deuses. Vamos agora entender um pouco o significado da palavra Deus, porque já percebemos que o nome do nosso Deus não significa a palavra Deus, não é esta palavra. Deus, então, é um atributo, e nós vamos entender esta palavra aqui. Acessando o Hebraico Pro no Google, vocês podem encontrar. Sempre é interessante fazer o estudo olhando do início para o final as escrituras para uma melhor compreensão do significado, né? Então nós temos aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus ali, entre parênteses, está escrito Elohim ou Elohim. E o que significa essa palavra Elohim? Né? Quando clicamos em cima e vamos ao dicionário Strong, nós temos aqui a referência que diz que o significado desta palavra Elohim é, primeiro, que ela é uma palavra no plural. Depois, uma palavra que remete a governantes, a juízes. E eu quero que você pense um pouquinho nessa palavra. Quando que você precisa de um governante? Ou quando você precisa ou procura um juiz? Então veja que governante ou governantes, eles estabelecem a ordem, eles estabelecem o juízo, eles estabelecem aquilo que é reto, aquilo que é certo, aquilo que é justo, ou deveria ser, né? E os juízes são aqueles que julgam todas estas causas. Então é interessante que a palavra Elohim, na sua primeira instância, está apresentada como governantes e juízes. Também está relacionada a seres divinos, anjos, deuses. É um plural, tá? Também pode ser relacionado Deus, deusa, divino, obras ou possessões especiais de Deus, ainda o verdadeiro Deus e Deus. Toda vez que nós vemos a palavra Deus na Bíblia, no hebraico, no original, não é Deus, é Elohim. E esse Elohim significa tudo isso que a gente acabou de ler, né? Em hebraico, ali, a última linha que nós temos aqui, Elohim, significa deusa ou deuses, ou seja, plural de divindade. Jackson, agora complicou, quer dizer que Deus é mais que um, são vários deuses? Calma, nós vamos devagar. Primeiro, ele é nosso Pai. Não temos vários pais, somente um Pai. Lembra que Yeshua falou? A ninguém chameis de Pai, a um só Pai, né? E um só Rabi. Então ele determina como um só.
Toda vez que se remete a Deus, o Criador, ele dá uma expressão de Ha-Elohim, ou ele sempre especifica que é o nosso Criador, que ele é único e que não há outro. Então, por isso sempre houve essa necessidade de explicar que Deus é um. Por quê? Porque ele é o soberano sobre todos os outros. Mas a palavra Elohim, que significa governante, juízes, ela também é utilizada diversas vezes em diversos sentidos dentro da Bíblia. E nós precisamos entender esses sentidos, porque senão nós não vamos conseguir entender o que Deus significa, ou o que o nosso Criador e nosso Pai é. Já de cara, nós conseguimos ver aqui que ele é um governante, que ele é um juiz, que ele possui todas as coisas especiais divinas. Tudo aquilo que não está em nossa mão, é engraçado que começa a ficar um pouquinho mais claro, né? Você começa a perceber que nem tudo está na sua mão. Muitas coisas estão na mão dos governantes, você não tem autoridade, você não tem controle, você não tem como resolver determinadas situações. Muitas coisas estão dependentes ou dependem de juízes, ou seja, novamente não está na sua mão. Veja que esta palavra ela remete tudo aquilo que não está na sua mão. Está longe de ti, tipo assim, está acima de ti, não é longe, acima de ti, e que é extremamente necessário para a sua vida. E você precisa entender como acessar isso. Então, continuando aqui nosso estudo, veja este Salmo 82, versículo 6. Yeshua, Jesus usou isso, porque ele estava sendo questionado e de repente ele respondeu assim, olha, não está escrito na sua lei, na sua Torá, vós sois deuses? Porque ele estava se remetendo como a si mesmo, se remetendo como Elohim, como Deus. E todo mundo não entendeu isso, ficou revoltado com isso. E ele respondeu isso aqui, Salmo 82, 6. Eu disse, vós sois deuses. E olha que interessante, a palavra ali é Elohim de novo. Só que agora não está traduzido como Deus, está traduzido como deuses. Então as traduções às vezes têm essa variante, por quê? Porque lá onde estava escrito Deus, o tradutor entendeu que está se remetendo ao Criador. Só que aqui está se remetendo a deuses. Só que como que as pessoas estão sendo chamadas de deuses? Está escrito, o Salmo está dizendo assim, que nós, que o povo, que vós sois deuses. E vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Olha que bacana. Mais uma vez aquilo que nós conversamos anteriormente. Somos o quê? Filhos do Altíssimo. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Outra hora a gente vai estudar um pouquinho, porque tem um negócio bem interessante nesse façamos, tá? E veja que ele usa o plural, né? Elohim disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou Elohim a sua imagem e a sua semelhança. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Aí tem uma diferença entre dois versículos. Mas assunto para outra hora. Yeshua está dizendo no Salmo 82 para as pessoas, vós sois Elohim. Vós sois juízes, vós sois governantes. Vocês têm uma postura, vocês são filhos do Deus Altíssimo. Vocês foram criados para ser muito mais do que vocês estão sendo, só que vocês não têm noção disso, porque vocês não conhecem o Pai de vocês. Yeshua ele veio mostrar quem é o Pai, ele veio mostrar quem é o Filho, o que o Pai espera do Filho. Então, mais uma vez, né, vamos recapitular a palavra do que é Elohim, governantes, juízes, seres divinos, né, aquilo que é especial da parte do Pai. E ele diz que as pessoas, os filhos de Deus, são estes governantes e juízes. Olha só agora com esta compreensão, vamos para Êxodo 3, na história lá de Moisés. Moisés, quando ele se encontrou com Deus, olha no Êxodo 3,13 disse o seguinte, então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, ele lhes disser, olha o que ele diz, o Deus de vossos pais me enviou a vós, ou seja, o Elohim de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem, qual é o seu nome? Primeira vez na Bíblia que surge a questão do nome de Deus, tá?
E Moisés pergunta assim: olha, eu vou lá nos dizer que tu me enviou, tá? Só que as pessoas vão perguntar: qual que é o nome? Qual que é o nome de Deus? Qual o seu nome? Moisés está perguntando para o pai: o que eu lhes direi? Versículo 14: disse Deus, disse Elohim a Moisés: eu sou o que sou. Ou outra tradução diz: eu serei o que sou, ou eu serei o que serei. E estas letrinhas que foram traduzidas aqui é exatamente o Yud-Rei e Vav-Rei. O braço-mão, preste atenção, prego, preste atenção. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou, que é braço e mão, veja, me enviou a vós. E é interessante aqui porque o pai está dizendo para Moisés: vai lá e me apresenta como um braço e uma mão, que é para prestar atenção. Uma destra, uma mão. E é importante a gente memorizar isso porque a gente vai entender várias referências do Novo Testamento que se fala disso, bem como em Salmos também. Então, o eu sou me enviou a vós. O que muitas vezes eu li esta passagem aqui, eu não entendi, ficou um pouco vago essa questão do eu sou. Só que quando eu entendi a questão de que Elohim é um governante, que é um juiz, e muitas vezes a gente vai atrás dos governantes, dos juízes, quando a gente precisa de algo, começou a me dar um entendimento, me abrir a mente para um detalhe. Quem é o nosso Deus? Quem é Elohim? É aquele a quem eu busco quando eu preciso de algo. Tudo que eu preciso, eu sempre busco em algum lugar. Tudo que tu precisas, tu sempre foi buscar em algum lugar. O problema é que eu e você, muitas vezes, a gente foi buscar no lugar errado. A gente buscou em diversos lugares, em diversas coisas. E pode enumerar o quantas quiser. Só que poucas ou raras as vezes nós buscamos no grande eu sou. Nós buscamos nele. E por que é importante entendermos isso? Entender quem ele é e entender quem nós somos. Veja só que interessante aqui. Ó. 1 Coríntios 12, no versículo 6, diz assim: ó, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, Elohim, o mesmo governante, juiz, governantes, juízes, governante, juiz, que opera tudo em todos. Então nós vemos diversas coisas, nós passamos por diversas coisas. E é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Como assim, Jackson, tudo em todos? Vamos estudar um pouquinho mais. Lá em Neemias, tem uma passagem que é bem interessante que conta quem é o grande eu sou, quem é o que eu sou o que sou e quem é o nosso Pai, quem é Elohim. E Neemias 9, versículo 6 diz assim, ó: tu só és Senhor. E esta palavra Senhor, quando as pessoas falam assim, ó Senhor, 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 chama a palavra Senhor, nós podemos ver ali o texto em hebraico. De novo é as letrinhas YWVH, ou seja, Yod-Rei, Vav-Rei. Ou de novo o bracinho, mão, preste atenção, prego, preste atenção. Então ele está dizendo assim, só tu és o Redentor, só tu és aquele que porta a aliança, só tu és aquele que fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há. Presta muito bem atenção, porque está dizendo aqui o que significa quem é o nosso Deus, o nosso Pai, quem é Elohim. O que significa Elohim? Ele tem um nome, está ali o nome dele e ele é quem fez o céu dos céus, todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Tu, aqui outra coisa que eu quero que tu memorize e guarde, tu os guarda em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Olha que interessante, ele guarda em vida, ou seja,
eu e você respiramos porque Ele está nos guardando em vida. Ele nos guarda em vida. E o que você precisa para viver? Essa é uma pergunta interessante, né? O que tu precisa para viver? O que tem te faltado para viver? O que tu tens buscado para viver? E onde tu tem procurado tudo isso? Onde? Onde? Eu, por muito tempo, eu não sabia que eu tinha que procurar isso em algum lugar. Eu imaginava que tudo era acaso. Quando eu ouvia falar de Deus, Deus, para mim, falam de Deus, mas até que um dia eu clamei de todo o meu coração: se tu existe, por que tu me abandonaste ou por que eu não te conheço? Por que eu só ouvi te falar? E aquela oração foi de todo o meu coração. E está escrito: se me buscardes de todo o vosso coração, serei encontrado de vós, diz o Senhor. Então chega um momento na nossa vida que a gente já tentou procurar tudo em todos os lugares, a gente já tentou suprir a nossa vida, abastecer a nossa vida de diversas coisas e a gente vê que não vai. Tentamos tudo e não vai. E aí é nesse estágio, uma outra vez um outro momento nós vamos estudar Deuteronômio 28, 29, 30, 31, que conta toda essa história. Aí nesse momento a gente se pergunta assim, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa aqui dentro, tá estranho, não dá certo, não funciona. Você procura fazer a tua vida acontecer, a tua vida funcionar, e você procura de diversas formas. O problema é que você está procurando no lugar errado, porque você não está buscando na fonte, naquele que mantém a vida, naquele que governa a vida, naquele que é o juiz de toda a terra, todos os céus, de toda a vida. Ele é a fonte. Então, tudo o que você precisa, tudo o que você deseja, tudo o que você anseia, é Ele, está nele. Ele é tudo isso. Por isso que quando Moisés perguntou assim, qual o nome que vão me perguntar qual é o seu nome? E o pai respondeu o quê? Diga para eles que eu sou. Tu és o que? O que eles precisarem. Eu sou tudo o que eles precisam. Eu serei tudo o que eles precisam. Não vai faltar nada, nada, nada e nada. Se estiverem comigo, em mim há tudo, tudo que é necessário, tudo para que a vida aconteça. E como é difícil a gente entender isso, como é difícil. Porque o que acontece com a gente? A gente ouve isso e fala, faz sentido. Meia hora depois a gente está fazendo o quê? A gente está procurando fazer as coisas na força do nosso braço. A gente está buscando a solução num banco, a gente está buscando a solução numa outra pessoa, a gente está buscando uma solução numa religião, a gente está... Não, para tudo. Você está criando vários deuses. Não tereis outro Deus diante de mim, não tereis outro Elohim diante de mim, diz o Senhor. Diz o Yud-Rei Vav-Rei, diz aquele que é o teu tudo. Não tenha outro, não vá buscar nada fora de mim, venha a mim, diz o Senhor. Venha a mim, diz o teu Pai. Pede a mim, busque a mim de todo o coração e todo o ser, diz o teu Pai, o teu Criador. E olha que interessante como ele nos ensina e fortalece isso em nós. Lá em Jeremias 1, profeta Jeremias 1, versículo 2 diz assim, ó, o pai estava falando com Jeremias. E olha que interessante como que o pai fala, tá? Jeremias como escreveu, ele falou assim, a qual veio a palavra do Senhor. O que a gente aprendeu que é Senhor? Yod-Rei Vav-Rei, bracinho, mão, preste atenção, prego, preste atenção. Então, a palavra, que em hebraico é chamado davar, dever, davar, diz assim que a davar, a palavra dele, se manifestou para Jeremias. E por que eu quero que tu memorize que para Jeremias não viu diretamente o Pai. Ele viu o quê? A palavra do Pai. E é importante entender isso porque senão quando chega lá no capítulo de João 1,
Tu não entende que João disse assim que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era a palavra de Deus. Ou seja, lá quando João está falando que a palavra, o que que é a palavra? Essa é a palavra que está aqui. A palavra, a manifestação visível do Pai. Visível, audível do Pai. Ela se apresentou a Jeremias. E olha como que ela se apresentou, tá? Vamos para o próxima passo aqui de Jeremias. Em Jeremias 2:13, diz assim, ó. Agora o Pai, né, através da sua palavra, falando com Jeremias, contigo e comigo. Porque o meu povo, olha que legal como que ele nos chama, seu povo, tá? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Olha só que interessante. A mim me deixaram manancial de águas vivas. E cavaram para si cisternas rotas, poços, né? Rotos. Rotos significa que não retém água. Olha o que as pessoas, o que nós, o nosso povo, o que nós fazemos, tá? Porque é fácil dizer, eles fazem isso. Não, a gente faz igual. O pai está dizendo assim, vocês me deixaram. O manancial de águas vivas. O que significa um manancial de águas vivas? Manancial é onde nascem as águas, onde se formam as águas boas, as águas que formam os rios, as nascentes, um manancial onde brota uma água. E ele está dizendo que é água viva, ou seja, é aquela água que concede vida a todos e vida em abundância. Aquilo que muitas vezes falta a ti, falta a mim. E por que falta? Ele já diz aqui. Vocês foram criar poços, cisternas, rotas que não retêm água. Vocês colocam líderes religiosos sobre vocês, vocês vão atrás de religiões, vocês vão atrás de diversas outras coisas, vocês vão atrás das coisas deste mundo, vocês vão atrás de... Vou fazer uma lista que não tem fim. E onde que vocês não vão? Ao vosso Criador, ao vosso Pai, ao vosso Elohim, ao vosso governante, ao vosso juiz. E como que é o nosso governante e juiz? Porque geralmente muitas pessoas, pela corrupção que há no mundo, né? Elas entendem governante e juiz não como uma coisa boa, mas esse governante e juiz, que é o nosso Pai Criador, o nome dele diz que ele estendeu o braço e a mão dele para receber um prego, em sinal de aliança e de amor por cada um de nós, para que pudéssemos crer no seu Filho e ser tornados filhos de Deus. Ser tornados filhos de Deus. Então, veja que interessante, olha que como que ele se remete, ele se apresenta ao Pai, um manancial de águas vivas. Então, se tem te faltado vida, ou se a vida não tem sido completa, tu não está indo no manancial. Você está indo em cisternas, não no manancial. E o meu testemunho, o meu chamado é para que você venha beber no manancial. Eu não sou o teu manancial. Ele é o manancial. Por muitas vezes eu quis beber em poços. E ele falou, eu sou o teu pastor. Vinde a mim. E é o mesmo chamado para ti. Venha até ele. E ele vai te ensinar. Como está em Jeremias 31, você vai ler lá Jeremias 31, está em Hebreus também, está no capítulo de João 13, 14, 15. Paulo também falou a respeito da nova aliança, que ele poria o seu Espírito sobre nós e nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de todas as coisas. Então ele faz isso, quando a gente busca ele de todo o coração, de todo o ser. E o manancial, uma coisa interessante até, eu estava comentando esses dias, como que é a nascente de um rio. Se você já teve essa experiência de encontrar a nascente de um rio, legal. Senão é importante você entender isso. A nascente de um rio ela é muito pequena. Ela é muito pequena. É uma fonte constante, pequena. Então, como que o Pai se apresenta? Muitas vezes, no início, como uma maneira, uma fonte pequena, mas constante, de água pura, cristalina, que nos dá a vida. E cada vez mais ela vai aumentando e jorrando. Veja só o que a gente tem de testemunho em João 4. Quando Yeshua estava conversando com a mulher samaritana, ela ficou indignada e perguntou para ele, por acaso és tu maior que o nosso pai Jacó? Versículo 12. Que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e o seu gado?
Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então Yeshua disse assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, o meu ensinamento. Aprendei de mim significa aprendei comigo. Aprendei comigo, com Yeshua, com o Filho de Deus, com o Espírito dele. Busque ele. Leia as Escrituras e busque ele. Aprendam comigo, disse ele, e acharei descanso para as vossas almas. E ele disse para a samaritana assim: e rios de água viva vão fluir de dentro de ti. Você vai estar conectado lá em Jeremias, lá no manancial de águas vivas. Você não vai voltar a ter sede. Pelo contrário, você vai jorrar vida para as outras pessoas. Por quê? Porque você vai estar conectado com aquele que fez os céus, a terra, tudo que neles há, os mares e tudo que neles há. E ele guarda em vida a todos. Ao estar ligado ao manancial de águas vivas, você vai estar ligado à vida. Você vai entender o propósito da palavra eu sou o que sou, eu sou o que serei, o eu sou me enviou a vós. Ou seja, o Pai está dizendo: sou teu Criador, sou teu Pai. E eu sou tudo o que tu precisa, embora você tenha procurado neste mundo e você não tenha encontrado. Porque você só procurou no lugar errado. E quando nós entendemos isso, eu vou encerrar o nosso videozinho de estudo hoje nessa parte. Quando nós entendemos isso, nós começamos a acalmar o nosso coração, e precisamos acalmar o nosso coração nessa busca desenfreada por satisfazer a nossa ansiedade, a nossa alma, a nossa vitalidade neste mundo. Este mundo é a criação dele. É simplesmente um instrumento das coisas que ele criou e ele utiliza. Não é a vida. Não é aquilo que te preenche, aquilo que te faz respirar com alegria, não é aquilo que te dá esperança, não é aquilo que te transforma, não é o que te vivifica, não é o que te leva à vida eterna. Não. Tudo que tu tens procurado neste mundo e nas pessoas, que aqui tem outro erro, muitas vezes as pessoas conectam outras pessoas à figura de Deus. Nunca faça isso comigo. Eu sou apenas um mero cachorrinho aqui do pastor latindo, dizendo para ti assim, ó, vai ouvir o pastor. Vai ouvir o teu pastor, aquele que deu a vida dele por você. Aquele que disse assim que se crer nele, ele vai te tornar filho de Deus, que vai pôr o Espírito dele dentro de ti e vai começar a te ensinar. E vai começar a escrever a palavra dele no teu coração. Ele é o tudo que tu precisa. Basta você buscar a fonte desse manancial. Basta você se assentar do lado dele e começar a estudar e dizer: Pai, me ensina. Pai, me mostra. Eu te estimulo a pega a tua Bíblia e começa devagarzinho lá em Gênesis 1, vai lendo bem devagarzinho, vai conversando com ele. Pai, eu não entendi isso. Ele está ali na tua frente, você só não consegue enxergar. Ele está na tua frente, ele conhece todos aqueles que o invocam de todo o coração. Ele vai responder. Pega o teu caderninho e anota do lado ali as perguntas. Pai, eu não entendi isso. Pai, eu não entendi esse outro aqui, ó. Vai colocando as perguntinhas. Você vai se surpreender como ele vai te responder. Porque fez isso comigo e fez com tantos outros. Vamos orar? Pai, eu te dou graças de todo o coração por este momento de estudo que tu nos concede. Obrigado por estar se revelando a cada um de nós. Obrigado por estar mostrando quem tu és, o nosso manancial de águas vivas, a nossa fonte de água viva. A nossa vida está em ti. Obrigado, meu Pai, porque tu se apresentou através do teu Filho, da tua palavra, como nosso Redentor e Salvador. Tu nos fizeste conhecer o caminho de vida eterna.
Nos anunciaste que através do teu Filho tu porias o teu Espírito sobre nós para nos ensinar todas as coisas e fazer conhecer, lembrar todas essas coisas. Tu nos anunciou que tiraria o nosso coração de pedra e colocaria um coração de carne. Tu nos daria olhos para ver e ouvidos para ouvir. Pai, eu te peço de todo o coração, santifica-nos na tua verdade, na tua palavra. Que teu nome seja santificado em nossas vidas e que possamos conhecer e desfrutar do teu reino. Em nome e pelos méritos do teu Filho Yeshua, Jesus Cristo. Amém. Até próximo estudo, família. Que o Pai abençoe grandemente.